Ok, minha gente, já de volta, vamos lá. Você que me acompanha há muito tempo, você me ouve falar aqui sobre os projetos que a gente tem, que eu faço, quer dizer, que eu faço, digo eu e o grupo, hoje na Missão Metodista Meu Dom. Ontem mesmo a gente teve uma reunião muito interessante sobre isso. O Missão Somar, que a gente teve que dar uma segurada no Missão Somar, que é você cuidar de pessoas com câncer, cuidar de família de pessoas com câncer. A gente está se preparando para isso. Aqui as 3 das meninas que estão com a gente, uma delas você já conhece, que ela está sempre aqui comigo, que é a Lelê, a Letícia, a doutora Letícia. Ela vai ser operada, já está marcada a operação dela, graças a Deus. Quinta-feira ela vem aqui, que ela lançou um livro, e ela vem quinta-feira aqui no programa, daqui uma semana. E falei com a Letícia ontem, você já conhece que ela já esteve aqui algumas vezes. E ela fala, por exemplo, sobre os direitos da pessoa portadora do câncer. E a gente foi somando tudo isso lá na Missão Metodista, lá dentro do Meu Dom, e a gente foi dando vontade de criar, de fazer alguma coisa, ter ali uma sala para atender, uma sala para cuidar de crianças com autistas, agora mudou o nome, enfim, e pediatra. E a gente foi criando isso, por enquanto é um projeto. A obra, tá? A obra está sendo feita, tá? Que a gente conseguiu uma expansão agora na igreja e a gente já está criando a obra. Já está sendo construído lá, né? Com muita dificuldade, mas a gente está conseguindo. E existem vários projetos parecidos no município, coisas que são pessoas que estão preocupadas em cuidar de pessoas, em cuidar do próximo. Quem é o próximo? O próximo está muito próximo de você. E hoje eu estou trazendo aqui a Elaine e a Ellen, elas são de um projeto, né, lá do Caleme. Elas vão contar para a gente o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo e o que elas vieram fazer aqui, que é divulgar, além de divulgar o projeto, para que as pessoas lá do Caleme, daquela região toda e do município inteiro, possam também contribuir e ajudá-las, né? Vocês são irmãs, né, Elaine? Não. Mas vocês são parecidas. Bom dia. Bom dia. Somos amigas, né? E Elaine e Ellen. Ellen, como é que surgiu esse projeto? Como é que foi a ideia? Então, sou professora... Aqui, não é uma ficar esperando a outra, não. Pode falar junto, tá? Tá bom. Sou professora, né? E a minha amiga Elaine sempre fala, Ellen, você é muito coração. E eu sempre fui uma pessoa presente no meu bairro, sempre disponível em ajudar no Caleme, sim, eu nasci lá. E em 2017, eu trabalhava na época na Secretaria de Saúde, eu saí porque eu fui ganhar o meu filho, que hoje ele tem 7 anos, e eu não gosto de ficar parada. E eu era catequista, e eu via a defasagem sobre o ensino das crianças que estudam no bairro, na escola lá do município. E eu comecei a atender na igreja Nossa Senhora da Paz, né, que na época era o Padre Mário, ele cedeu o espaço. Sim. E a gente cobrava um valor simbólico de R$25 por criança por mês. Então, eu tirava um trocadinho e eu estava abençoando aquelas crianças. Sendo que tinham casos de famílias que a gente sabe que não tem condição de pagar, então era gratuito. E com essa situação, surgiu o projeto Faz Acontecer, que antes da pandemia tinha aula de violão, aula de balé, capoeira e o reforço escolar. E aí, com a pós-pandemia, nós paramos, né? Fechou tudo. E agora a gente retornou, tem 2 anos atrás, né? Continua sendo na igreja. A gente tem a aula de balé, de jiu-jitsu, capoeira, zumba, tem 67 mulheres. O balé tem 54 crianças, na faixa etária de 2 anos a 13 anos de idade. Temos 67 mulheres fazendo zumba? Zumba, as crianças do balé. Essa é a minha filha, né? Essa é a minha filha Emily, hoje ela é a professora do balé. Em 2017, quem dava aula era a Maria Larissa. Hoje ela desceu para Guapi e montou o estúdio dela. Essa de óculos é sua filha? É a minha filha. Essa moça Quantos aí é a anos minha você filha. tem, garota? Eu, 39. E a filha tem quanto? 35? 22. 36? E aí é uma turminha, né? São 3 turmas. E graças a Deus, assim, é algo que as crianças gostam. Isso foi a apresentação do final do ano passado. As mães, a gente consegue uma costureira com valor simbólico e a gente divide os valores das roupas. Esse ano a gente conseguiu uma benção, a apresentação desse ano vai ser na Casa de Portugal. E assim, o meu objetivo é o quê?
oferecer para essas crianças uma visão diferenciada da onde que elas vêm, né? Da estrutura familiar, né? A gente teve eu não mandei para a Ana, uma menina que saiu do nosso projeto, ela foi para Joinville, saiu do nosso projeto. Aí foi a aula de jazz, que era quando tinha a Natália, isso antes da pandemia. Hoje a gente não tem mais a aula de jazz. Tem a ginástica da terceira idade, essa é a Zumba, que é a Stephanie, a professora que dá aula. E aí não está a turma toda, mas lota as mulheradas. Essas são as mulheres que fazem Zumba. A Zumba, as mulheres que fazem não tem Zumba. nada que fazer na vida, não? É à noite. E aí tem mais algumas fotos, eu cheguei a mandar para ela, mas eu acho que ela não viu. E aí, com essa situação, tem a creche filantrópica no bairro do Caleme, Grupo de Apoio a Crianças do Caleme, que ela foi fundada na minha casa quando eu tinha 6 anos de idade. Foi uma ONG da Suíça que veio para cá e minha mãe, na época, foi sorteada. E depois eles não conseguiram mais manter e perguntaram se uma pessoa queria continuar abraçando a causa. E aí a tia Luzia quis continuar com um trabalho lindo, com muito suor, né, e petição, porque é uma creche que vive de doação. Hoje, graças a Deus, ela tem uma parceria com a prefeitura. E hoje nós estamos com 67 crianças. Essa é a creche. Aí é a creche. Eu sei onde é. Você sabe onde que é? Então. E aí, hoje, eu estou como diretora, junto com a Luana. E a quantidade de crianças atípicas, sem laudo, e com problemas, né, com alguns transtornos, é imenso. E a gente sabe que não tem tratamento adequado, a quantidade de espera em fila do SUS também é muito grande. E aí, eu e a Elaine, conversando, tivemos uma ideia. O que acontece? Nós somos professoras. Ela deixou você falar, tá? Ela deixou. Eu sou professora há 25 anos. Ao longo da carreira, eu fui me especializando, escolhendo áreas específicas. Se Deus quiser, ano que vem um mestrado. E aí me assustou a quantidade de crianças que têm características atípicas e os professores não sabem lidar com essas características. Nós somos individuais. Eu aprendo de um jeito, ela de outro, você de outro. Só que quando você está com um grupo de 20, 25, entender essa demanda e conseguir trazer suporte para a sala de aula é muito difícil. Então, eu falei, nós temos a especialidade. Vamos colocar nosso rosto aí, vamos partir para cima e vamos abrir as portas para atender essas crianças. Porque, assim, é uma gotinha dentro de um copo. Sim. Mas, se isso não acontecer, o copo nunca vai encher. Alguém tem que começar. E aí, ela falou assim, mas como se a gente trabalha o dia todo? Eu falei, eu tenho sábado. Você tem o sábado? Ela, eu tenho. Falei, então, vamos fazer o projeto aos sábados. E aí, ela começou a conversar com algumas pessoas, e essas pessoas quiseram entrar na parceria. Hoje nós temos psicóloga, nutricionista, temos 2 pedagogas que também vão estar atendendo na modalidade de reforço escolar. Eu vou atender com a neuropsicopedagogia, e a Ellen também, futuramente, vai entrar com a neuropsicomotricidade, porque ela é neuropsicomotricista. E aí, veio a intenção de fazer essa divulgação mais ampla, porque as pessoas, às vezes, não entendem, escutam a palavra neuro no começo da frase e acham que somos médicas. Tá? Nós não somos médicas. A neuropsicomotricidade e a neuropsicopedagogia trabalham especificamente áreas neurológicas da criança para o desenvolvimento amplo. O que significa isso? A Ellen vai trabalhar uma resposta motora e eu vou trabalhar respostas cognitivas. Né? Hoje, por exemplo, a gente, depois, quando começa a estudar, né, Hélio, a gente descobre tanta coisa. Às vezes, os pais ficam tão preocupados da criança saber A, E, I, O, 1, 2, 3... que esquece que existem respostas neurológicas que a criança precisa apresentar antes do processo de alfabetização e elas podem ser desenvolvidas em casa. Essa resposta neurológica, né, essa ativação, é que vai me dizer se ele vai aprender a IOU rápido. Tá, mas aí você conversa com a mãe, você vai fazer um gabinete com a mãe, você vai conversar com ela. Isso aí. Só que as pessoas têm a liberdade para chegar, para procurar. As vagas são limitadas porque nós só funcionamos aos sábados. E o projeto ele não é restrito ao bairro do Caleme. Nós estamos Acabaram de perguntar isso aqui. Isso, nós estamos abraçando todos os bairros, só que as vagas são limitadas, tá? O projeto ele tem um valor simbólico e para que cada
cada profissional que abraçou a causa consiga também colocar uma gasolina no carro, comprar um jogo, levar recursos também para a creche, porque nós não vamos utilizar o recurso da creche, nós vamos levar o nosso próprio material. Então, é bem simbólico e os atendimentos começam agora dia 14 de setembro. Nós vamos ter horários pela manhã e alguns horários pela tarde. E as inscrições são feitas direto pelo WhatsApp, né, de cada terapeuta. A pessoa vai ver a modalidade, né, que interessa a ela e ela entra em contato com a própria pessoa. Obviamente, eu imagino que seja, mas qual é o trabalho da... Que a psicóloga a gente sabe, mas o trabalho a neuropsicopedagoga. Sou eu. é? Eu trabalho a resposta da neurológica. Eu tenho uma filha que trabalha no CAPS. Isso, eu trabalho a resposta neurológica da criança com relação àquilo que foi solicitado a ela. Por exemplo, nós temos crianças hoje, tem sido muito comum eu encontrar crianças com dificuldade no processamento auditivo central. Você dá para ela mais de 3 comandos simples e ela não consegue executar porque ela não entende, o cérebro dela não processa todas as informações. Então, o seu filho vai fazer uma avaliação na escola e está escrito lá, pinte de amarelo a vogal do início da frase, circule as consoantes. Pronto, ela só ficou com amarelo, mas ela não sabe o que ela tem que fazer com amarelo. E aí, através do acompanhamento comigo, dentro da minha especialidade, eu vou trabalhar esse processamento, para que ela consiga entender tudo o que está sendo solicitado ali. Isso dentre outras coisas. É difícil? É muito. Eu imagino que seja. Muito. Que a criança até que idade? Então, a gente não delimitou. Tá? A partir de 2 anos, a gente já começa o atendimento. Mas o que acontece? O principal, a gente não dá laudo, mas nós ajudamos a formar o laudo. Entende? Quem é que dá o laudo? Quem dá o laudo é o neuropediatra. É ele que é formado e tem a capacidade para trazer essa informação. E você encaminha? Então, através do meu relatório e da análise clínica dele. Você passa para a mãe? Isso. E de possíveis exames que o médico vai solicitar, ele consegue fechar o laudo da criança. Se ela é TEA, se ela é um TDA ou um TDAH. Ele precisa desses profissionais para conseguir esse suporte para dar o laudo. Eu te perguntei se é difícil, porque realmente deve ser difícil. Eu vou entrar numa coisa tão boba, mas isso foi tão engraçado comigo. E quando você falou dar o lápis de cor, e quando a criança confunde a cor, quando ela é daltônica, como é que você consegue descobrir? Então, são testes que a gente vai fazendo através das cores. Aí a gente vai falar, olha, a gente precisa de uma análise do oftalmo, porque a gente tem uma desconfiança de um daltonismo, mas é só o profissional que pode dizer. Que não é doença, não é problema nenhum. Mas, por exemplo, eu já peguei crianças que tiveram muita dificuldade no processo de alfabetização, porque elas escutavam naturalmente como se estivesse descendo a serra, que o ouvido entope. Sei. E aí a criança escutava de uma forma diferente. Então, quando o professor pedia para fazer o som, ela não conseguia. Ela recebe aquela informação, mas o cognitivo dela, a parte cerebral dela não consegue assimilar. Ela recebe aquela informação, ela escuta, mas ela não consegue levar aquela informação para o cognitivo. Então, a parte cerebral que trabalha essa informação não consegue assimilar, não consegue arquivar aquele comando. E quem é que resolve isso? O otorrino. Ele vai no otorrino, ele vai passar por um exame específico para diagnosticar isso. O fono também ajuda muito, porque qual a primeira coisa que a gente faz? Poxa, tá com uma dificuldade na fala, e isso aí é da área do fono, vamos mandar para o fono. Chega lá, o fono vai realizar alguns testes. Opa, auditivo, eu preciso agora do otorrino. Então, assim, é um amarradinho, é como se fosse uma teia, ninguém está sozinho. Então, a criança que já chega para a gente com um laudo adianta muito, porque ela já chega lá com a indicação da especialidade. Eu começo a atender no dia 14 uma criança que já chegou para mim com laudo e tem a indicação do meu trabalho. A criança que chega sem é um trabalho mais demorado, de investigação. Eu vou voltar a esse assunto da confusão de cor, de ser daltônico, eu sou daltônico. E isso é uma coisa, foi tão engraçado, é tão engraçado na minha vida, mas é um negócio que às vezes... no passado, e eu sofri isso, né? Quando a pessoa fala, não é isso, não é essa cor que eu pedi. Eu só fui descobrir que era daltônico com 18 anos. Né?
Só fui descobrir que... Mas isso foi há 70 anos Você atrás. não foi meu aluno. Tá? Você não Isso foi meu foi há aluno. muitos anos, não sabia nem o que era. Mas a criança que é daltônica, ela deve penar com um negócio desse a princípio. Tá? Participação aqui de pessoas, a Maria Felício, lá do Rio de Janeiro, voltou. Oi? E agora? Na verdade, tudo tem a ver com a neurociência. Quem quiser saber mais exatamente a questão da neurociência, então assiste ao canal do Pedro Calabres. Sabe o que é? Sim, muito bom. Sabe o que ela está falando? Sei. Tá, fala no microfone. Sei sim, é muito bom. Professor Leandro Coutinho, até hoje, esses alunos não têm um acompanhamento apropriado do nosso sistema público. São turmas com mais de 40 almas e nós, professores, temos que atender às necessidades sem preparo específico e sem apoio. É isso? Eu tenho muitos colegas doentes, eu tenho colegas que abandonaram a profissão por conta dessa pressão. O sistema quer que o professor resolva questões médicas e familiares. Eu vou para o comercial, a gente volta ainda conversando com ela, com as professoras, com a Elaine e com a Ellen, e sobre esse projeto que elas têm lá no bairro do Caleme. Rapidinho a gente está de volta.